O Brasil de hoje, de ontem, e o que queremos para o futuro. Intervenção estatal, uma nação com dívida ou sem dívida, com ou sem inflação, a relação do homem e o capital, a miséria, a linha da pobreza, classe média, a inclusão e a exclusão no social, segurança no trabalho, salário digno, citamos uma luta dos professores e da polícia por melhores salários, das privatizações, das parcerias privadas e da não estatização. Eu gostaria que começar aqui pelo nosso amigo Jairo Passo, para ele falando sobre o nosso Brasil de hoje e o que queremos para o futuro. Bem, é um tema bastante amplo, muito diversificado. Eu gostaria de dizer que, a princípio, podemos começar por entender que temos um Brasil hoje melhor do que tivemos há 12 anos atrás, ter uma referência aí mais ou menos de governo, e é um país que ainda tem graves problemas a serem resolvidos. Temos um país que avançou em vários segmentos da nossa sociedade, mas não existe, inclusive, não existe governos que sejam totalmente coerentes com o seu próprio discurso e muito menos com a sua prática. Mas podemos reconhecer que é um Brasil diferente na sua política externa, na sua política interna, nas suas relações com a sociedade, principalmente com o segmento mais humilde da sociedade. E acho que o Brasil ainda pode avançar muito mais e está no caminho certo. Precisa fazer algumas correções e, fazendo essas correções, acho que a gente pode ter um país que todos nós almejamos e queremos. Uma proposta, por exemplo, de melhorias do Brasil hoje, que o PT fez ao longo das suas, antes de chegar ao poder e hoje, quanto nós teríamos já mais ou menos completado o projeto do PT hoje no Brasil, com relação de propostas positivas? Olha, uma coisa é a proposta de partido. Isso independe do partido. A outra coisa é tornar uma proposta uma prática de governo. Uma realidade. Uma realidade. Porque o discurso e ter o discurso diferente da prática não necessariamente é uma mentira ou engodo. São realidades que você às vezes enfrenta. Nós estamos num país democrático, nós temos relações republicanas que se dão nos âmbitos do executivo, do legislativo e do judiciário, e nem sempre aquilo que a gente deseja se torna realidade por conta dessas relações, né? Nenhum partido hoje possui no Congresso a maioria, precisa fazer composições. Essas composições, uma coisa é você querer governar com o seu programa para todos, outra coisa é você implementar seu programa e ter que fazer o debate, a discussão com concorrentes que pensam diferente de você, e aí tem que fazer composições, e essas composições acabam muitas vezes inviabilizando o projeto original de um determinado partido, A, B ou C, seja ele qual for, e por isso criam algumas dificuldades, e parece em alguns momentos que isso são apenas discursos de retóricas ou contradições, mas na verdade a contradição ela existe por conta do próprio conjunto das relações democráticas. Mas por aí. Por aí. Gilberto, o Brasil de ontem, de hoje e do futuro, como é que você vê? Você que é um historiador, você é uma pessoa que além disso tem na veia o sangue da política, não sei se partidário ou não, mas o sangue da política, porque isso faz parte do ser humano, né? O natural da coisa, né? E, né? Somos por essência um homem político. Como é que você está vendo o Brasil de ontem, de hoje e do futuro? Nelson, eu vejo o Brasil sempre melhor, sempre caminhando para frente melhor, porque qualquer situação que a gente for analisar, nós não podemos nos prender a um período de 1 ano ou 2. Então, se a gente for para uma biblioteca ou em casa mesmo, através da internet, vamos estudar o Brasil como era 10 a 15 ou 20 anos atrás, nós sempre vamos verificar
que o mundo caminha para frente, o mundo está sempre melhorando. O que acontece é que nós sempre lidamos com problemas novos que vão surgindo. E os problemas novos, principalmente os negativos, os que são negativos, ocupam muito espaço e dá a impressão que está tudo muito ruim. Não é verdade. A história caminha progredindo. Então, o Brasil hoje é um Brasil muito melhor do que 20 ou 30 anos atrás, se a gente for fazer esse levantamento. Então, sobre esse aspecto, sobre esse ponto de vista, eu estou tranquilo, estou otimista. Eu acho que o Brasil hoje é melhor do que era, mas vai ser melhor ainda porque a história funciona assim, a sociedade funciona assim. A sociedade ela vai mudando prioridade. Se a pessoa tem fome, a prioridade é comida. Porque você de barriga vazia, você não pode pensar em mais nada. Mas uma vez que essa pessoa subir um degrau e está alimentada, essa pessoa já vai ter outra preocupação. Ou a cultura, ou o emprego, ou a corrupção. E assim a gente vai subindo de degrau em degrau. Nesse momento, os dois maiores problemas que eu vejo no Brasil é uma questão dos nossos políticos. Aqui eu não estou falando desse daquele partido, não. Todos os níveis no Brasil essa prática. Federal, estadual e municipal. Os nossos políticos, as nossas autoridades públicas, e aí é preciso a gente compreender que a nossa democracia ainda é jovem, ainda está sendo aperfeiçoada ainda, eles não conseguem entender, ou eles fingem que não entendem, a diferença entre Estado, República, partido, governo. Eles juntam aquilo tudo e se apoderam como se aquilo fosse uma coisa dele do partido. Mas isso não acontece só na União, não. Se apropria. É como se fosse deles. Não, isso aqui é meu, eu ganhei eleição, isso aqui é meu. O Estado é meu, a República é minha, é tudo meu. Ou eles, mas isso em todos os níveis. Em Brasília, no governo do Estado, no município. É assim. Então, nós vamos precisar de um longo tempo para essas pessoas começarem a entender a divisão de poderes e respeitar o espaço de cada um. Porque um prefeito é adversário do outro, ganha a eleição, vai pintar. A escola era azul e vai pintar de vermelho. Mas por que vai pintar de vermelho? O vermelho está na cor da bandeira do município? Nós tivemos a Copa do Mundo agora, pouca gente percebeu. O símbolo da Copa do Mundo era verde e amarelo, estava lá 2014 em vermelho. Mas por quê? Tem vermelho na bandeira brasileira? Então, essa dificuldade, que não sei se é de propósito eles têm, esse é um grande problema que está nos atrapalhando muito. Nós temos projetos, programas para daqui a um ano, para daqui a 2 anos, para ganhar a eleição, mas não temos um projeto constante que quem entre, respeite e continue. Esse é um grande problema. E o problema da corrupção, porque o problema da corrupção é porque a sociedade brasileira, incluindo o judiciário, só entende como bandido quem bota uma arma em cima de você. Agora, se o cara rouba dinheiro da escola, da merenda, da saúde, não, ele não é bandido, ele tem um tratamento especial. Enquanto isso não for corrigido, não haverá solução. Não haverá solução. Não. Babá, Brasil de ontem, de hoje e do futuro. Para analisar o Brasil, nós temos que entender o mundo, né? Então, o mundo vive sob uma crise econômica muito grande e o outro lado dessa crise econômica é a acumulação na mão de poucos. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né, que é a meca do capitalismo e tudo mais. Tá certo? Então, o que nós estamos vendo no Brasil nesses últimos anos é algo que nós temos que analisar, é hiperconcentração e a ampliação do número de bilionários e de milionários no país. E o outro lado, do reverso dessa medalha, que ninguém quer discutir isso aí, é a violência urbana. O resultado de uma crise econômica, ela se expressa através da violência urbana. E isso tem ampliado profundamente no Brasil, da pequena cidade às grandes capitais, né? E isso é um problema gerido pelo problema econômico. Corrupção é uma parte disso aí, tá certo? E, evidentemente, o que se vê é que os corruptos raros estão na cadeia, né? Que seria dar um exemplo para esse país. Mas a justiça, que também faz um tripé nessa política, ela acaba condenando os pequenos e não condena os grandes. Agora mesmo o Ministério Público analisa, manchete de jornal hoje, é de que as investigações que estavam sendo feitas pela Corregedoria da Polícia Militar estava pegando só os corruptos de baixo. Os principais corruptos estavam sendo aliviados. E agora, com a investigação, foi se detectar que era a cúpula da PM totalmente envolvida num processo de corrupção. Então, essa é uma discussão que nós temos que travar para ver se efetivamente esse país mudou ou continua, na verdade, a velha ciranda. E ganha um governo, aí distribui-se cargos
faz-se as alianças, evidentemente eleitorais ou eleitoreiras, que é o que está colocado. Enquanto não se for revertido esse problema, nós não temos condições de avançar. E um outro problema que eu acho que é parte desse debate é a questão da dívida pública. Né? Aonde vai parar a dívida pública brasileira? Né, certo? Porque isso retira dinheiro da saúde, da educação, da habitação, do saneamento, para poder pagar juros abusivos aos banqueiros. Mas o Brasil que já emprestou dinheiro ao FMI tem que falar em dívida? Isso é um grande engodo, né? De que o Brasil emprestou ao FMI. Isso foi uma grande jogada eleitoral do governo Lula em 2005 para 2006, que era um ano eleitoral, e que disseram que tinham quitado a dívida pública externa. Né? Que, na verdade, eram contratos firmados lá atrás, que muitos países não conseguiram pagar, tá certo? De 17 bilhões de dólares. E mais 4 bilhões que supostamente o Brasil emprestou ao FMI. O resultado disso tudo é que houve uma ampliação na dívida interna do país. De que forma? É que os 17 bilhões de dólares que foram retirados da reserva cambial, que é uma reserva que fica sob controle do FMI, né, certo? Foram tirados 17 bilhões mais 4 bilhões, portanto 21 bilhões de dólares. E na época o dólar estava valendo R$2, não é certo? Só que os contratos que tinham sido firmados anteriormente, o juro era de 4% ao ano. E aí o que aconteceu? No mesmo período, o governo emitiu 34 bilhões de reais em títulos da dívida pública interna, com juros de 19% ao ano. Então isso não se quitou a dívida, tá? Daí o resultado. A dívida externa do Brasil é hoje 402 bilhões de dólares. A dívida interna, que são dos títulos que o governo joga no mercado, está em torno de 3 trilhões de reais. Isso em números? Em números, não é certo? É essa a situação. Porque nós temos que analisar isso, porque é uma discussão que tenta se esconder, mas que isso vem causando grandes problemas e graves problemas. Agora estava discutindo transporte, se discute habitação, se discute uma série de coisas. Mas se não se efetivamente parar com essa sangria de dinheiro que vai para os banqueiros nacionais e internacionais, tá certo? Não tem como resolver o problema social desse país, tá certo? E isso é um debate que tem que ser travado, correto? Porque eu finalizo aqui para dar um exemplo. Fernando Henrique, quando assumiu, a dívida interna, que são dos títulos lá do governo brasileiro, era 61 bilhões de reais. Em 8 anos de governo Fernando Henrique, foram pagos 400 bilhões de juros e 200 bilhões de amortização. Se pagou 600, tá certo? As estatais foram vendidas por 100 bilhões. Né? Então, se pagou 600, 6 vezes o valor das estatais foram vendidas. E a dívida, que era de 61, terminou em 640 bilhões. O governo Lula pegou em 640 bilhões, em 8 anos foi pago 2 trilhões e 300 bilhões, e a dívida, que era de 640, saltou para 2 trilhões e 200 bilhões. Isso é um câncer. Não para de crescer. Basta ver agora. Só este ano, no governo da Dilma, só de juros e amortização, vai ser pago 1 trilhão e 2 bilhões. E para o ano que vem, no orçamento que foi para o Congresso Nacional, já está destinado 1 trilhão 300 e poucos bilhões para juros e amortização da dívida. Aí não tem como resolver o problema. Essa é a discussão. Portanto, as jogadas eleitorais podem ter dado votos ao Lula, mas efetivamente o problema não foi resolvido. Tá certo. Pereira, nós estamos recebendo aqui o jornalista Pereira da Silva, ainda há pouco homenageamos ele aí com um bolinho aí virtual, né? Pelo seu aniversário. E nós estamos recebendo aqui o jornal Metro, né? Metro, o jornal Metro, né? Negócio nem é a Metro, né? Nem notícia Metro, não. É mesmo na mesma pautagem dos jornais tradicionais. Muito obrigado aqui pela homenagem que você faz ao nosso programa, Pereira, aqui, inclusive novo salário mínimo em debate na Rádio Fluminense, que aconteceu no nosso programa, inclusive com a sua participação. Muito obrigado pela essa deferência. E você está chegando aqui, eu gostaria que você desse também uma apreciação aí sobre o nosso tema, o Brasil de ontem, de hoje e da manhã. Veja bem, eu ouvi Jaro Passos, ouvi o Alberto, ouvi o Babá, e os três eu respeito muito, mas o ponto fundamental do Brasil não foi tocado.
Por exemplo, investimento. Houve crescimento? Houve, mas o crescimento isso é natural. Quando há investimento. No governo Lula houve um certo... Eu nunca vi, por exemplo, o governo federal fazer a operação tapa-buraco. Isso é o quê? Falta de planejamento. Não houve investimento em infraestrutura. Na questão da energia, não se investiu em linha de transmissão. Então vem esses apagões por aí. Quando houve o Lula reuniu todos os programas sociais no Bolsa Família e foram criados no governo anterior, no governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Lula, quem mais ganhou dinheiro foram os bancos. O Babá sabe disso muito bem. Acabou de falar isso aqui. Então, se nós tivemos um certo crescimento nesses 8 anos do governo Lula, tivemos em função da preparação do terreno que foi feito no governo anterior. Quando a Vale do Rio Doce dava prejuízo, hoje é uma das 5 maiores empresas do mundo. A CSN dava prejuízo, hoje é uma das 10 maiores empresas da metalurgia do mundo. Os carros, e antes era a roça, como... Fernando Collor de Mello denunciou. Hoje nós temos investimento em geração de emprego, mas tudo isso... Agora, na infraestrutura, não houve investimento nenhum. Na infraestrutura portuária, por exemplo, não houve investimento do governo petistas. Babá falou sobre a dívida interna, realmente é. A dívida saltou para 2 trilhões e 200 milhões. A dívida interna é dívida interna. Dívida interna é o governo tomando dinheiro dos bancos e pagando juros. Ele não está pagando a dívida, está pagando juros em cima da dívida. Então, e tem um programa de reserva monetária para pagamento da dívida interna, dos juros. Então, faltou dos governos petistas, investimentos com relação à corrupção. No governo Fernando Henrique, os principais sindicatos nacionais e estaduais estavam nas mãos do PT. Ciro Garcia, por exemplo, era presidente do sindicato bancário do Rio de Janeiro. PT. O fisco, telecomunicações PT. Por que naquela época não havia escândalos de corrupção? Só no governo petista. Será que os petistas ficaram de fora do governo? Ficaram com raiva do governo Lula? Do governo Dilma? Então é isso. Quer dizer, a questão da moralidade pura e falta de investimento. Esse é o problema do Brasil de hoje e será também o de amanhã. Mas, Gilberto, até dentro de